Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês. Um dia abençoado, um dia poderoso, um dia profético, um dia sobrenatural. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Mais um dia, mais uma madrugada, glória a Deus. Como é bom todo dia vencer uma madrugada e falar: nossa, eu orei essa madrugada, eu estive nessa madrugada. Aleluia, glória a Jesus, toda honra e toda glória ao Cordeiro de Deus. Amém? Sejam todos bem-vindos, glória a Jesus. Já profetizo um dia abençoado para você, um dia tomado, um dia onde você vai ser não só a habitação do Espírito Santo, você vai ser cheio do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus, você crê? Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Deixa eu arrumar essa coisa aqui. Glória a Deus, Todo-Poderoso, toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Como está a expectativa do seu coração para aquilo que Deus vai estar fazendo nesses próximos dias? A minha expectativa está alta porque Deus sempre está fazendo algo novo. Deus sempre está se revelando numa dimensão, do novo. Deus sempre, Ele é santo. E santo significa o novo de Deus, o novo de Deus, o novo de Deus, o novo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Sejam todos bem-vindos, amém? Para mais um dia cheio de unção, cheio de glória. Eu quero que você fale assim: Espírito Santo, me enche da tua presença um pouco mais. Fala: Espírito Santo, eu quero mais. Fala: Espírito Santo, eu quero mais da essência, da presença do meu Deus habitando dentro de mim. Jesus, Ele habita dentro de nós através do Espírito Santo. Ele nos enche do Espírito Santo e Ele nos reveste do poder. Amém? Aleluia. Mas eu acredito que o mais sobrenatural é nós sermos a habitação do Espírito Santo. Ser cheio podemos ser, em várias circunstâncias, mas ser habitação precisa de uma vida rendida. E eu quero profetizar que você vai ter uma vida rendida debaixo dessa presença gloriosa, poderosa do nosso querido amigo Espírito Santo. Amém? Hoje é Números 30, já abra comigo, Números 30, amém? Nós vamos estar lendo Números 30. Aleluia. Quem é a habitação do Espírito Santo? Fala: Espírito Santo, eu te amo. Espírito Santo, eu te adoro. Aleluia. Fala: eu te louvo, Espírito Santo. Eu te amo, Espírito Santo. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Deus hoje, trouxe um transbordo de autoridade. Amém? Glória a Deus. Nós vamos entrar numa pauta, A gente vai terminar 10 dias nessa pauta, clamando pela reparação da terra e tudo isso. Não que a gente vai parar de clamar por isso, a gente vai continuar clamando, só que agora nós vamos voltar a atenção para a libertação, para destronar coisas, A gente vai orar muito por cura interior, cura emocional. Então, esses próximos 10 dias é muito importante você manter a oração ligada dentro da tua casa, certo? Então, se você tem um marido, um filho difícil, uma esposa difícil, alguém que precisa ser liberto, deixa essa oração ligada a partir do dia 11, Vai ser mais 10 dias dentro dessa pauta de libertação. E aí a gente vai orar por todos os níveis de libertação: libertação da mente, libertação de vícios, libertação de tudo. E a gente está dentro do tribunal de Deus clamando por isso. Então isso é mais profundo, é mais intenso, porque nós estamos falando: Senhor, nos liberta. Liberta o local, liberta a nação, liberta o território. Amém? Então eu quero que você deixe a oração ligada baixinho, mas deixa ela fluindo dentro da tua casa, tá? Porque vai ser sobrenatural. Só nesses 10 dias que a gente vai completar amanhã, já tem relato de espelhos quebrados, Ou seja, muitas coisas já acontecendo, por causa da unção, por causa que a gente já tá orando, Então você, a gente ora por libertação das finanças, a gente ora... Gente, a pauta de libertação, ela é completa. Então, tanto é que as janelas não vão repetir. Cada janela vai entrar dentro, de uma vertente ali, orando, tá? Então, assim, vai ser poderoso. Vai ser, assim, sobrenatural. Vai ser, assim, avassalador. Então, vocês se preparem.
Deixa a oração ligada. Todo demônio, toda casta, toda influência, toda manipulação vai cair por terra em nome de Jesus. Então, é 10 dias de guerra. Então, 10 dias que eu quero que você vigia, cuida principalmente da sua saúde, né? Porque às vezes você que está na campanha, nunca esteve numa campanha, você pode se sentir um pouco cansaço. Esse cansaço, às vezes, é uma libertação, a batalha espiritual que está se intensificando. Então, agora nós vamos entrar num novo nível do campo de guerra. Então, por isso, na outra vez que a gente fez, acho que foi nos 90 dias, eu não sei se nós começamos, acredito que talvez nós começamos, né? Começamos com uma pauta não lembro, mas foi bem no começo. Então aqui, agora eu quis entrar numa pauta de estabelecer, né? Estabelecer, né? Tomar territórios, e agora nós vamos, né? Tirar Satanás, né? De cada fronte que ele tá e falar que ele não tem poder por causa do nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode deixar, pastora Célia. Vai ter a pauta específica de cada janela, porque tem muitas áreas de libertação. E eu creio que uma janela não consegue repetir todas as pautas, falar tudo em todas as áreas, né? Então são várias áreas. Amém? Vamos orar para nós começarmos? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu quero te glorificar. Eu quero te exaltar, Senhor Deus, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo nesses 50 dias de intercessão no seu tribunal. Quero te agradecer por cada igreja, pastores, líderes, pessoas que nos acompanham, membros, líderes, e que eles continuem crescendo em graça, em sabedoria, em autoridade, e que o Senhor possa, Pai, estar estabelecendo, Senhor Deus, cada um deles, Pai, como um sentinela de fogo sobre as nações e sobre a nação do Brasil. Senhor Jesus, obrigada por esse devocional. Abra os céus, Senhor Deus, da revelação. Abra uma dimensão da Tua glória, Pai, para esse exato momento. E revela para nós, Pai, aquilo que o Senhor quer transmitir ao nosso espírito. Edifica, Senhor Deus, a nossa alma. Edifica, Senhor Deus, a nossa mente. Fala conosco no dia de hoje. Senhor Deus, eu chamo a presença doce e perfeita do amoroso, do incrível Espírito Santo para estar diante desse devocional. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Gente, toda a honra, toda a glória ao Senhor Jesus. Amém? Abram comigo, então, em Números 30, tá? Números, capítulo 30. Aleluia. Moisés mandou chamar os chefes das tribos de Israel e lhes disse: foi isso que o Senhor ordenou? Se um homem fizer voto ao Senhor ou uma promessa sobre juramento, jamais deverá voltar atrás da sua palavra. Fará exatamente o que prometeu. Se uma moça fizer um voto ao Senhor ou uma promessa sobre juramento, enquanto ainda estiver morando na casa do seu pai, e seu pai ficar sabendo do voto e não levantar objeções, todos os seus votos e promessas continuarão a valer. Mas se no dia em que ficar sabendo, seu pai se recusar a deixá-la cumprir o voto ou a promessa, todos os seus votos ou promessas serão anuladas, e o Senhor a perdoará, pois o pai não permitiu que ela cumprisse. Se uma moça fizer um voto ou assumir um compromisso por meio de uma promessa precipitada depois de se casar, eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui. Aqui tem uma chave espiritual. E no dia em que ficar sabendo do voto e da promessa, o marido não levantar objeções, o voto e as promessas que ela faz continuarão a valer. Mas se no dia em que ficar sabendo, seu marido se recusar a deixá-la cumprir o voto ou a promessa precipitada, os compromissos dela serão anulados. O Senhor a perdoará. A mulher viúva ou divorciada, porém, deverá cumprir todos os seus votos e promessas. A Bíblia vai dizer que Jesus é a cabeça da igreja e o marido é a cabeça da mulher, certo? Então, a gente está vendo dois contextos aqui. Só vou parar a leitura um pouquinho. A gente está vendo um contexto de uma moça que mora com seu pai. Se o pai dela se opor à promessa que ela fez, ela precisa anular. E Deus vai perdoar ela porque entende que a autoridade, o pai e mãe é autoridade espiritual sobre as nossas vidas. Então, por quê? Porque ela está dentro de um ambiente, né, que o pai dela é autoridade sobre ela. Então, se o pai dela não concordar com aquilo que ela prometeu para Deus, né, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que tem uma moça que
né, fez um propósito e o pai discordou, não quero que você faça esse propósito, não quero que você faça isso, certo? Né? Tô falando mais ou menos nesse sentido para vocês entenderem. Ou um esposo que se levantou contra, eu não quero que você ore na madrugada, eu não quero que, né? Então, aqui o que está fazendo? O que está falando aqui? Que se um marido, né, um pai se levanta com objeção a um propósito feito, né, por essa moça, ele deveria ser anulado. Agora, olha só, a mulher viúva ou divorciada, porém, deverá cumprir todos os seus votos e promessas. Se a mulher já for casada e morar na casa do marido, quando fizer o voto ou se comprometer por meio de uma promessa, o marido ficará sabendo e não levantar objeções, os votos ou as promessas que ela fez continuarão a valer. Mas, se no dia em que ficar sabendo o marido e se recusar a aceitá-los, o voto ou a promessa dela será anulada e o Senhor a perdoará. Portanto, qualquer voto ou promessa que a esposa tenha feito de se humilhar-se, o marido poderá confirmar ou anular. Mas se ele não levantar objeção alguma, no dia em que ficar sabendo, indicará desse modo que ela está de acordo com todos os seus votos ou promessas. Se ele esperar mais de um dia e anular um voto ou uma promessa, sofrerá o castigo que caberia à esposa. Essas são as ordens do Senhor que deu a Moisés a respeito de um relacionamento entre um homem e sua esposa e entre um pai e uma filha, moça que ainda mora na casa dele. Eu quero que você entenda aqui, o contexto que eu quero trazer para você é sobre uma autoridade espiritual, tá? Pai e mãe da gente é autoridade espiritual na vida da gente. Os nossos cônjuges é autoridade. Então, sua esposa é uma autoridade espiritual na sua vida, como o marido é uma autoridade espiritual na vida da esposa, né? Como o pai e a mãe é autoridade na vida de um filho. Então, eu quero que você entenda que Deus está falando que tudo aquilo que a gente for prometer para Ele, a gente deve cumprir, né? Nós precisamos cumprir aquilo que a gente promete ao Senhor. Mas se caso alguém que exerce autoridade sobre nós, fala, não, eu não quero que você faça isso. Por isso que eu falo, gente, quando vocês forem entrar num propósito difícil, um propósito, né? E aí o seu marido se opor, se levantar, é melhor você nem fazer. Às vezes porque é tanta opressão por estar fazendo um propósito, traz tanta guerra, tanta confusão. Então assim, a gente precisa ter sabedoria. Ou senão, você vai lá e faz caladinho o propósito, tá? Né? Porque se você às vezes vai falar o propósito, a pessoa se levanta contra você, a pessoa, né? Igual, por exemplo, vamos supor que você e o esposo entram num propósito, né? em comum acordo. Amém, vai ser abençoado, vai ser poderoso. Mas imagina que o seu esposo pode ser cristão, mas ele se opõe, ele não quer que você faça. Então nós precisamos vigiar, certo? Eu creio que Deus vai receber o nosso propósito, mas a gente tem que ter sabedoria. Tem coisas que a gente não pode falar para quem é carnal. Tem coisas que você tem que fazer quietinha. Tô no mistério aqui com Deus, só isso. Porque às vezes você fala, a pessoa discorda. Você tá entendendo? Então assim, o que eu tô tentando dizer para você? Tudo aquilo que você for fazer, prometer para Deus, cumpra, tá? E eu sei que às vezes a vontade de se consagrar é tão grande, mas a oposição em casa é tão grande. Mas queridos, independente. Se a pessoa falar que você é religiosa, que você é fanática, que você é isso, se isso tem trago fruto, continua. Só que às vezes você está sendo tão perseguido porque você está expondo algo espiritual para quem é carnal e quem está sendo às vezes, né? Às vezes não, quem está sendo influenciado pelo diabo. Então aí você chega, olha, eu vou fazer um propósito, 50 dias, no tribunal de Deus. O demônio já se levanta, o demônio já arrepia todinho. E aí o demônio vai usar quem? A vida da pessoa mais próxima para te infernizar. E eu quero que você aprenda a ter maturidade e estratégia no mundo espiritual. Eu quero que você entenda que a pessoa, o demônio reage conforme o que você fala e o que você faz. Mas se você não fala e não faz, o demônio não pode reagir, porque ele precisa de uma arma, ele precisa de uma fala sua, ele precisa de uma atitude sua para se posicionar contra você. Então, muitas vezes, a gente fica, por exemplo, a gente tem lá uma experiência, a gente começa a orar na madrugada, e aí você vai lá contar para sua família, para alguém, e a pessoa... Aí o demônio já fica irritado com aquilo, às vezes ele não manifesta aquela raiva naquele momento, mas daqui a pouco, aquela pessoa começa a se opor a você, você nem sabe o porquê, mas foi porque às vezes você comentou algo, você falou algo,
né? E aquilo ali ativou o quê? Perigo, alerta, essa pessoa vai tomar o nosso território. Vamos levantar muita calúnia, muita opressão contra a vida da Larissa. A Larissa vai ser uma ponte aqui, ó, para essa pessoa. Vamos fazer essa pessoa odiar a Larissa, porque a Larissa, essa glória que está sobre ela vai entrar aqui, vai quebrar os cativeiros, nós vamos ter que abandonar esse local. Os demônios, eles fazem exatamente dessa forma. E por que eu estou falando isso para você? Porque a gente precisa ter muita responsabilidade com o que a gente promete para Deus. Queridos, eu sou muito fiel naquilo que eu prometo para Deus. E às vezes a gente prometendo, às vezes a gente não consegue cumprir a risca. Então sempre você for fazer qualquer, né, propósito com Deus, fala: Deus, mas salvo, pode ter uma brecha, pode ter uma circunstância. E toda vez que você sair daquela risca, por exemplo, às vezes você falou para Deus que ia orar nesses 50 dias, 1 hora todo dia, e teve dia que você não conseguiu orar. Então você vai lá e fala: Deus, eu quero que o Senhor me perdoe, eu quero deixar aqui que eu vou orar conforme eu puder. Porque às vezes a gente promete coisas e a gente não consegue. Eu estava fazendo as contas de quanto tempo a gente fica na madrugada. A gente fica mais ou menos 2 horas e 42 minutos, que é o dízimo do dia, do tempo do dia. É muito sobrenatural. E Deus falou assim: desde o momento que vocês acordam, já conta como adoração. Eu acordo 2h30, né? Então, das 2h30 às 5h15, dá 2 horas e 42, 2 horas e 45. Então, olha que sobrenatural. Mas talvez se eu tivesse prometido isso para Deus: Deus, eu vou te dar todo dia, 2 horas e 45. Talvez eu não teria conseguido cumprir isso. Mas como Ele nos levou para esse local, a gente cumpre isso. A gente que está na oração da madrugada, principalmente, depois vem pro devocional. Imagina, você está dando para Deus todo dia, 2 horas e 45, 2 horas. Então, quando Deus nos leva para esse local, é diferente de quando a gente promete e tem que cumprir. Então, tudo aquilo que você for cumprir, você precisa levar muito a sério. Amém? Eu quero que você abra, né, comigo aí em Números, aí no comecinho do texto, tá? Números 30, no verso 12, que diz assim: se um homem fizer um voto ao Senhor ou uma promessa sob juramento, jamais deverá voltar atrás da sua palavra. Fará exatamente o que prometeu. Deus ama uma pessoa que fala e cumpre. Querido, você sabe o que mais exala no caráter de uma pessoa? Não é o que ela diz, é o que ela faz. E aí a gente vai ver que tem muita gente que fala, mas não faz. Então o Ministério Global Fire tem uma credibilidade muito grande, porque nós todos os dias estamos aqui. A gente não é esse povo que fala e vai alguns dias e falha outro. Não, eu tenho um compromisso. Queridos, eu conto nos dedos quantas vezes eu atrasei e comecei a live 4h13. Não foi mais que 5 vezes em todos esses, né? Não foi mais que 5 vezes. Então eu trago aqui para vocês, né, uma constância. Então eu tenho esse compromisso de falar e cumprir, porque eu tenho um temor de Deus e eu quero que vocês venham ter esse temor de Deus, porque isso está relacionado ao caráter de vocês, amém? Então nós não podemos transformar, né, compromissos espirituais que a gente faz com Deus. Um dia a gente fala, a gente faz 3 dias, depois não faz mais. Então, por exemplo, tem gente que vai lá, pega o propósito, assina, faz tudo. E aí, faz 3 dias, depois não faz mais, abandona aquilo. Se você não consegue cumprir 50 dias, quem dirá outras batalhas da sua vida? Quem dirá outros levantes? E eu gosto sempre de trazer isso aqui. Gente, acordar na madrugada é tão fácil mediante tantos outros tipos de problema que pode surgir na vida de uma pessoa. Deixa eu falar uma coisa pra você. Se Deus está te comissionando para algo, seja resiliente e persistente. Eu sei que é difícil se manter em Deus, muito difícil. Porque aceitar Jesus é fácil. Se manter nele, porque a porta é estreita, que é o difícil. Por quê? Porque se for para servir Jesus igual esse povo, que é domingueiro, vai 1 vez por semana na igreja só para falar que tá tudo bem, é fácil. Difícil é negar a si mesmo, tomar a cruz, se comportar e querer parecer com Jesus todos os dias, sendo transformado de glória em glória. Isso é complicado. E para isso exige uma força do querer e do se posicionar todo santo dia. E a gente precisa começar nesse local onde a gente fala para Jesus e cumpre. Então, por exemplo, é igual eu falo para vocês. Se você não consegue dar 30 minutos de oração, se você não consegue dar 1 hora, fala: Jesus, o meu mínimo é 5 minutos, mas todo dia eu vou dar 5 minutos de oração. Você precisa falar: Deus, eu não vou te prometer 2 horas e 40, mas todos os dias
eu vou te dar o meu melhor. E o dia que eu não puder te dar o meu melhor, eu vou ter um tempo, que é o meu tempo de ouro. É 5 minutos, mas é 5 minutos que é do Senhor. Eu vou lembrar do Senhor. E é necessário nós construirmos isso, por quê? A oração sem cessar, ela vem depois de um tempo. No começo, nós não temos essa consciência espiritual de estar todo o tempo pensando em Jesus. Nós estamos sendo tocados, Jesus está quebrando muralhas, e aí o Espírito Santo está ganhando territórios dentro de nós. Mas uma vez que nós chegamos nesse local de sermos cheios, revestidos, e a habitação do Senhor, aí você fica orando em pensamento, falando com Jesus todo o tempo. Aí você muda o nível. E aí você pode até ter o seu tempo de devocional, mas você está todo o tempo desfrutando da presença dele dentro de você. O que eu estou tentando dizer para você? Se você não começar a cumprir o que você fala para Deus, quem dirá outras, você não vai crescer em outros departamentos. Jesus, ele vai começar a confiar coisas na nossa vida uma vez que a gente é constante, resiliente. Então a gente precisa ter exemplo para seguir. Jesus é o nosso maior exemplo. Então se você falou, faça. Se você não consegue entregar, porque às vezes motivado, você fala, eu vou fazer. Por exemplo, talvez você começou com um jejum bem apertado e você foi vendo que você não aguentava. Talvez você foi diminuindo aquele tempo. Por isso que eu falei, gente, faz conforme o seu condicionamento físico. Eu jejuo há 10 anos. Se eu quiser fazer um jejum de Esther toda semana, eu dou conta. Porque eu já tenho essa resistência. E a resistência não é nem no corpo, é na mente. A maior resistência para o jejum, ela é mental, ela não é física. Porque se a sua mente estiver pronta, você enfrenta qualquer tipo de obstáculo. O que eu estou tentando dizer para vocês? Vocês precisam aprender a ser constantes. E é a constância que vai nos levar para esse nível do próximo nível de glória. Eu quero que vocês entendam que o próximo nível de glória depende do meu nível de transformação nessa estação. O que eu vou desfrutar do Senhor na próxima temporada. Deus sempre está fazendo algo novo. Você nunca vai repetir nada em Deus. Põe na sua cabeça. Você nunca vai repetir estação. Quando você é liberto, curado, as estações de Deus, elas trazem aceleramento. É uma estação diferente da outra. Mas para mim viver a próxima estação, eu preciso ser transformada. E todos nós podemos ter um novo nível de transformação. Não tem aquele, eu tô perfeito, cheguei no... Não. Sempre tem uma moldura nova que Jesus pode fazer dentro de nós. Então, para o próximo nível de glória se romper sobre a próxima estação das nossas vidas, nós precisamos nos submeter para esse processo de transformação. E a transformação, ela vem com a constância, ela vem com permanecer. Aceitar Jesus é fácil, permanecer em Jesus é difícil. E permanecer em Jesus fala de todo dia nós construirmos um altar e manter esse altar aceso. O altar é a sua vida, o que você entrega para Jesus. Então, por exemplo, você escolher agora ser edificado é você colocar uma lenha na fogueira. Você escolher agora escutar um louvor é você colocar uma lenha na fogueira. Você ir para o seu tempo de devocional é você colocar uma lenha na fogueira. A lenha é o que mantém o altar aceso. Só que se você deixar de pôr lenha, o fogo apaga, vai para as brasas, daqui a pouco a brasa apaga. E é muito difícil acender quem está frio espiritualmente. Porque a pessoa, ela não esfriou do dia para a noite, ela foi esfriando aos poucos. Quem aqui já sentiu frieza espiritual? Parece que você não sente o Espírito Santo. Parece que o Espírito Santo não está mais ali. E eu quero que vocês entendam que a frieza espiritual, ela vem centímetro a centímetro. Por isso que o cristão, ele precisa viver numa bolha de santidade. E quando eu falo bolha de santidade, não é porque ele é o bom samaritano, a quarta pessoa da Trindade. É as escolhas. Santidade é as suas escolhas. Santidade é o que é posicionamento. Põe na cabeça de vocês. Querido, santidade não é uma pessoa que ora 2 horas e 40 por dia. Não esquece. Santidade é uma pessoa que escolheu fazer, falar, se posicionar mediante aquilo que agrada o Senhor. Às vezes essa pessoa nem ora tanto, mas ela escolheu falar o que agrada a Deus. Ela escolheu ver o que edifica o espírito dela. Ela escolheu fazer o que é certo. E isso é santidade. A frieza espiritual é algo que a igreja hoje está enfrentando. Mas por que a igreja está enfrentando a frieza espiritual? Porque o Espírito Santo, ele tem sido silenciado dentro da igreja. E a gente sabe que existem igrejas onde o Espírito Santo flui, e igrejas onde o Espírito Santo não pode fluir. Então, quando o Espírito Santo não pode fluir, a igreja é religiosa. Ela se amolda por parâmetros
e crenças que ela acredita que o fazer libera a salvação. Não é o fazer, é a graça. Mas o Espírito Santo é quem aviva, o Espírito Santo é quem convence. E eu vou dizer algo para você, não tem como uma igreja ser avivada se ela não for confrontada pelo pecado. O avivamento ele só pode entrar no coração de uma pessoa uma vez que ela reconhece que ela erra, que ela peca, que ela é transgressora, que ela tem iniquidade, que ela é errada. Ela precisa reconhecer erro, mas para reconhecer erro nós precisamos falar do erro. E hoje em dia a igreja não quer falar sobre pecado no altar. Porque isso assusta as pessoas, porque não é dessa forma. E eu vou dizer para você, o Espírito Santo, ele faz a parte do convencer, do exortar, testificar. Mas o nosso papel é confrontar pecado. E o principal papel de um profeta é mais confrontar um pecado do que profetizar. Por que Elias foi tão perseguido por Jezabel? Porque Elias denunciava o pecado de Israel. Denunciava o que estava acontecendo ali, o que acontecia no governo, o que acontecia espiritualmente. Elias era um denunciador. E todo profeta, ele tem uma voz de impacto dentro do tribunal de Deus, porque ele fala e Deus escuta. Profetas, queridos, têm uma sensibilidade no mundo espiritual poderosa. Todos vocês podem profetizar, mas tem os profetas de ofício. Então, se você tem uma intercessão profética, você também tem uma voz. Então, se você é uma pessoa que é um intercessor e você intercede profetizando, você intercede guerreando, você também tem um impacto dessa voz no tribunal de Deus. E você que ora na madrugada, você adquiriu essa autoridade e isso é sobrenatural. Então, a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente fala no tribunal de Deus. É muito sério. É muito sério aquilo que a gente fala no tribunal de Deus. Porque se você tem crédito com o Criador, ele vai se levantar e fazer justiça. E nós estamos falando da madrugada. Pensa num horário sobrenatural. Eu acho que nós nunca fizemos uma campanha de tanto impacto. Por quê? Nós já entramos no tribunal um dia, dentro de uma campanha. Mas nessa, nós estamos dentro do tribunal 50 dias. 50 significa um jubileu. O 50 representa a reparação, um jubileu, transicionamento em todas as áreas. Então Deus, quando me deu a visão sobre esses 50 dias, ele falou assim, é um jubileu para a nação e para aquele que vai entrar dentro dessa dimensão. Então, o Senhor falava para mim que esses 50 dias é uma dimensão que nós estamos dentro. Então, tudo aquilo que você fala dentro desses 50 dias é muito sobrenatural. Então, eu quero que você entenda que as tuas palavras têm um poder muito grande, principalmente nesses dias. Nós estamos dentro do tribunal de Deus. O que você vai falar? Jesus tem todo o governo da minha casa. Jesus tem todo o governo da minha família. Jesus tem todo o governo sobre a minha vida. Eu me submeto ao governo de Cristo. Você precisa escolher falar coisas que são extremamente proféticas e condiz com o propósito e o chamado que Deus tem para você, para sua casa e para sua família. Não fale, perdão pela palavra, né? Desgraças. Desgraças é um lugar sem a graça de Deus. Não fale coisas que vão, não maltrate seu filho, não traga um adjetivo ruim para, você é isso. Não, você é uma bênção, você é do Senhor, você pertence ao Senhor. Eu quero que vocês tomem muito cuidado com aquilo que vocês vão estar falando nesses próximos dias. Amém? Então, resumindo esse primeiro tópico, a maior nível de maturidade espiritual daquele que começa a andar genuinamente em Deus é sustentar aquilo que fala. Sustentar no secreto aquilo que Jesus está gerando dentro de você. Tem muita gente, queridos, que na frente das pessoas são espirituais, mas elas não conseguem sustentar isso por muito tempo. A pessoa pode usar máscara por um tempo, mas não todo o tempo. Mas quando você se torna algo em Deus, nós estamos falando de identidade. Você não está tentando ser, você se tornou alguém com o DNA tratado, moldado em Deus. Amém? Então não faça votos, não faça promessas que a sua maturidade espiritual não pode sustentar agora. E comece prometendo para Deus coisas que você tem certeza. Então, por exemplo, Senhor, eu prometo para o Senhor que nesses 50 dias, né, talvez você prometeu várias coisas e talvez não está conseguindo cumprir. Então, o ideal é você falar, Deus, eu vou cumprir aquilo que eu acho que eu dou conta. Então, eu quero que vocês tenham essa consciência
Então não fiquem se martirizando, não estou conseguindo. Senhor, me perdoa, achei que eu ia conseguir, mas eu vou cumprir o mínimo, aquilo que eu acho que eu dou conta, porque é prudente a gente ser assim, amém? Então, tem palavras que precisam ser o quê? Interrompidas. Então, quando alguém chegar na tua casa e falar algo negativo, você vai falar assim: eu repreendo essa fala dentro da minha casa em nome de Jesus. Eu repreendo o que você... Tem gente que brinca ofendendo, brinca trazendo adjetivos ruins para você. Sabe aqueles amigos que são sarcásticos e acabam querendo falar uma verdade através de um sarcasmo, fazer uma brincadeira? Você precisa repreender isso. A sua casa é um ambiente espiritual, porque você busca o Senhor, então nós precisamos tomar muito cuidado com palavras que são ditas dentro da nossa casa. Muitas vezes as pessoas, elas têm um espírito opressor, mas elas fazem isso de uma forma sorrateira, sarcástica, em brincadeira. Há um estudo que fala que toda brincadeira tem ali uma porcentagem de verdade. Tudo aquilo que é negativo, tudo aquilo que tenta denegrir e deturpar a sua identidade em Deus, você vai repreender em nome de Jesus. Tudo aquilo que vai tentar anular o seu Pai Celestial, o seu Deus, vai tentar anular a sua identidade, você vai falar assim: eu repreendo em nome de Jesus. Eu não quero que você fale isso aqui dentro da minha casa, porque aqui na minha casa eu sou nação eleita, eu sou povo santo, eu sou escolhida, escolhido. Aqui na minha casa o meu filho é uma bênção. O meu marido tem uma promessa do Senhor, hoje ele pode estar dessa forma, mas aqui o adjetivo que eu ministro sobre a vida do meu marido, que ele é uma bênção, ele é sacerdote, ele é um homem de oração, ele é um servo de Deus, ele é um evangelista, ainda que ele não seja, mas no mundo espiritual é o que eu vejo que ele é. Nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas palavras, principalmente sobre nós. Você é o maior profeta da tua vida. Você é o maior profeta da tua vida. Você tem muita autoridade sobre você, e o que você fala sobre você, você acredita. E mesmo que você não creia coisas boas, você precisa começar a falar para começar a crer. Então não deixe ninguém deturpar a sua identidade. Principalmente nesses 50 dias. Eu quero que você entenda. Lembra que eu falei para você? Para de tolerar coisas quebradas. Para de tolerar palavras. Para de tolerar pessoas que causam prejuízo ao ambiente espiritual que você edifica todos os dias. Pensa muito bem quem você traz para sua casa. E se tem uma pessoa que vem desconstruir a atmosfera de glória, você precisa repreender essa pessoa e falar assim: fulano, a minha casa, todo dia eu oro, eu chamo o Senhor à presença, mas aqui na minha casa eu não gostaria de levantar um altar de fofoca, porque sobre um altar de fofoca existe um demônio se beneficiando disso. E a minha casa é um altar de adoração, onde o Espírito Santo tem o governo desse local. Então nós precisamos ter essa consciência de que interromper toda palavra de maldição. Interrompa pessoas que estão falando de outra. Fala: fulano, vamos falar só de coisas que edificam. Não vamos falar de ninguém, não vamos falar nada. Então, gente, isso é uma cultura. Uma vez que você estabelece essa cultura, você não suporta mais ficar num local que as pessoas estão falando de outra, que as pessoas estão... Você não consegue mais. E isso, queridos, é um avanço tão grande no seu caráter que você não tem dimensão. Quando você não tolera mais fofoca. Porque a fofoca é uma raiz da sua alma que quer desvalidar o outro para se autopromover. Tipo, eu sou melhor que esse fulano. Porque a nossa alma, quando ela não está totalmente convertida, ela é invejosa, ela é comparativa, mas uma vez que ela está debaixo do fruto do Espírito, ela tem misericórdia, ela tem amor, ela tem mansidão. Então ela não quer entrar nesse local, porque ela já tem o que? O domínio próprio. Então, por que a nossa alma quer falar do outro, ela quer denegrir? Porque ela tem, às vezes, uma raiz ali, né? Que ela quer se exaltar, falando: eu sou melhor que o fulano. Ó, o fulano lá se achava o tal. E ela tem prazer em ver a queda do outro. E isso é maligno, isso é algo... Significa que você é influenciado, tem influências malignas ainda na sua vida que manipulam a sua alma. Uma vez que você entra nesse local de: fulano, independente, eu não quero falar, vamos falar de coisa boa, vamos falar de Jesus, vamos falar, né? Ontem a gente, né, saiu para comemorar o aniversário do Arthur, né? O Arthur tá aqui em casa, é um filho espiritual, né? Ele também é meu videomaker, ele, né, faz meus vídeos, as coisas. E aí ele veio pra cá, e aí a gente tava ali foi comemorar o aniversário dele. E sabe, né, é tão gostoso quando a gente tá numa mesa e a gente tá falando só sobre Jesus. Aí a gente começou a falar sobre a arca, o jardim do Éden.
A gente começou a trazer todos os assuntos sobre Apocalipse. Aí eu creio que vai ser assim, eu creio. E é tão gostoso a gente falar da Bíblia. É tão prazeroso a gente falar de coisas que edificam. Aí qual que é a sua ideia? É assim, eu creio que Jesus vai vir assim, assado. É tão bom a gente estar num ambiente de edificação. São ambientes saudáveis que geram dentro de nós. Então, queridos, eu quero que você entenda. A sua casa é um ambiente fértil. O que nasce dentro da tua casa numa roda de conversa? O que nasce dentro da tua casa num tempo de comunhão? Edifica, faz as pessoas querer ler mais a Bíblia, faz as pessoas querer buscar mais o Senhor. Então nós precisamos tomar muito cuidado com as palavras que são declaradas contra as nossas vidas, porque a gente precisa repreender, amém? Uma coisa que eu aprendi ao longo da minha jornada é que a minha consagração precisa sobreviver ao tempo. E consagração é o que nós fazemos. Nós estamos agora em 50 dias, nós estamos em consagração mais intensa. A santificação é o que você faz todos os dias. A nossa consagração precisa sobreviver. A nossa santidade precisa sobreviver a qualquer circunstância. E o que é isso? Uma vez que Jesus nos liberta, nos trata, nos cura, e nós começamos a construir uma jornada. Presta atenção, nós começamos a construir uma jornada em Deus. Nós precisamos manter a consagração viva, a edificação viva. E nós só podemos sobreviver manter a consagração viva, a santificação viva, uma vez que a gente joga lenha todo dia. E ainda que seja pouca lenha, mas todo dia nós precisamos jogar lenha. Então todo dia quando você acorda na madrugada, você está sendo incendiado. Você está queimando na presença do Senhor, você está ali orando. E gente, eu vou falar uma coisa que Deus já trouxe para mim sobre a madrugada. Às vezes você fala assim, nossa, mas orar em outros horários é sobrenatural. Mas quando nós acordamos na madrugada, o que você faz dentro desse horário da madrugada condiciona todo o resto do dia. Por isso que, às vezes a gente para de orar na madrugada, a gente começa a voltar a receber alguns dardos inflamados, algumas guerras que já não tinha. Por que quando você ora na madrugada, parece que o ambiente espiritual fica limpo e parece que não tem levante? E se tiver um levante, você consegue ver ele de longe e não se contaminar com o levante de Satanás e você fala, diabo, você está tentando por aqui, mas você não dá conta de tirar minha paz, não. Por que você consegue ter um discernimento mais apurado? Porque você já determinou sua vitória na madrugada. Você já amarrou os demônios. Você já colocou a armadura de Deus. Você já recebeu a autoridade. Então, talvez quando você começou a orar na madrugada conosco, você tinha dardos inflamados na mente, pensamentos, que o fulano está contra mim. Por que isso já não tem mais poder sobre você? Por causa do nível de revestimento, de autoridade, de poder no nome de Jesus que veio sobre a sua vida. Agora o diabo, para ele te ofender, ele tem que levantar uma circunstância, pessoas, terceiros. Só que mesmo dentro de tudo isso, ele não consegue te atingir mais emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Por quê? Você consegue ver os demônios que estão por detrás daquilo. E aí você passou a ter olhos de águia. Mas por quê? Porque aqueles que de madrugada buscam o Senhor não só acham o Senhor, transitam na dimensão sobre o inimigo. A águia, querida, ela voa sobre a tempestade. Então, na madrugada, a gente constrói o dia inteiro. A gente constrói o restante do dia. A Bíblia vai dizer que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. E eu entendo, querido, a necessidade de se orar todos os dias. Então, eu sei que tem pessoas que não foram chamados para viver esse nível de guerra, foram chamados para se converter e levar sua casa a Cristo. Mas você que está na madrugada, eu quero que você entenda, você foi chamado, porque ninguém que não foi chamado não conseguiria conectar esse local. Você foi chamado para orar na madrugada, porque você é um guerreiro forte do Senhor. Não desista desse local, porque a madrugada ela traz um avivamento na sua identidade. E aquilo que às vezes antes era corrupto dentro do seu DNA, Deus vai tratar, porque não consegue permanecer no campo de batalha mais intenso enquanto a identidade está torcida. E eu falo para você, todos vocês que oram na madrugada, que nível de aceleramento você teve a nível de caráter, a nível de princípio muito forte, porque se você quiser permanecer na madrugada, Deus vai ter que te submeter à transformação. E você tem que aceitar o quê? O vale de Jaboque. E eu falo, Deus sempre vai estar passando a gente num vale de Jaboque, falando, olha, eu vou passar você no vale de Jaboque. Eu vou
trazer uma nova identidade sobre você. Eu vou te estabelecer. Amém? Glória a Jesus. Eu quero falar hoje aqui com vocês também, que ontem foi um tópico, né, que eu estava estudando até ontem. Eu quero falar hoje para vocês aqui algo. Sobre a presença do Espírito Santo, né? A presença do Espírito Santo foi algo que foi prometido durante todo o Antigo Testamento, mas as pessoas do Antigo Testamento, eles tinham a capacitação do Espírito Santo. A gente vai ver que o Espírito do Senhor se apoderou de Saul. O Espírito do Senhor se apoderou, né, ali de Davi. O Espírito, ele se apoderou. Então, ele capacitou. Ele veio para uma missão, tá? Então, nós vamos falar aqui agora com você sobre ser revestido de poder. Então, no Antigo Testamento, nós estamos vendo pessoas sendo revestidas do poder do Espírito Santo, que foi comissionado por Deus. Prestem atenção no que eu vou falar para vocês. Aí, a gente vai ver lá dentro do Novo Testamento, João Batista sendo cheio do Espírito Santo. Aí você fala, nossa, então João Batista, ele recebeu o Espírito Santo? Ele foi cheio do Espírito Santo. Os outros foram revestidos de poder. Mas, ao vir o Pentecoste, algo mudou na estrutura, no mundo espiritual, por quê? Nós tínhamos um espírito que estava adormecido. E ao Jesus ir ser glorificado, Jesus é quem envia o Espírito Santo. E agora Jesus pode habitar dentro de nós. E por que é Jesus que vem? Por que é Jesus que envia o Espírito Santo? Eu preciso ir para que ele venha. Jesus, ele vem habitar, né, dentro de nós através do Espírito Santo. E agora nós vamos ser habitação do Espírito Santo. Então a diferença do Pentecoste é que nós somos habitação. E antes eles eram revestidos. E a gente vai ver que João Batista foi cheio. E existe uma diferença muito grande, tá? Então, por exemplo, vamos supor que você fala assim, apóstolo, deixa eu ler um versículo aqui para você. Vamos lá. Vamos começar com ser, né? Ó, deixa eu ver. Lá dentro sobre ser revestido, vamos pegar o exemplo de Saul, de Sansão, de todos os homens de Deus, profetas. Eles foram revestidos do poder de Deus para uma missão. Ok, já dei o exemplo para vocês. Agora, ser cheio do Espírito Santo, tá? Fala de não só receber da presença, mas, né, você ser completo, pleno. Então, Efésios 5:18. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito Santo. Então, vamos trazer um exemplo aqui, por exemplo, de um copo com água. Tem como a gente colocar ele numa medida mais rasa, mediana, tem como a gente encher o copo e tem como a gente transbordar o copo dessa água. Então, eu quero que você imagine que ser cheio é transbordar dessa substância, que no caso seria a presença do Espírito Santo, tá? Então, a substância de água, ela enche um copo. Então, a gente é cheio da presença perfeita do Espírito Santo. Agora, nós podemos ser cheios do Espírito Santo num evento, mas não significa que a gente vai ser habitação. Porque para ser habitação, condiz com a vida de santidade, consagração e entrega. E para ser habitação, eu preciso permanecer, eu preciso ser constante. Então, ser habitação é uma coisa, ser cheio é outra, porque se eu sou cheia num local onde eu tenho uma estrutura de habitação, ou seja, eu sou o templo vivo do Senhor. Eu edifico a minha vida para que o Espírito Santo habite dentro de mim. Então, a primeira coisa é a gente entender que nós somos habitação. E para ser habitação, preciso ter uma vida de santidade, preciso ter uma vida rendida. Por quê? É a passagem das virgens prudentes. Por que elas tinham óleo de sobra? Porque elas não estavam só com suas lamparinas edificadas. Elas não eram só habitação, elas eram cheias daquela presença por causa do nível de comunhão. Amém? Então, ser revestido de poder, qualquer pessoa pode ser, mas ser habitação é diferente. E eu quero bater nessa tecla para falar para você da unção de dentro e a unção sobre. Nós podemos ser, por exemplo, a gente pode na Conferência Global Fire ser cheio do Espírito Santo, mas se você não manter uma vida no Senhor, isso vai se perdendo. Aquilo que você recebeu
não se sustenta porque, queridos, a gente só consegue sustentar se nós tivermos estrutura. Porque se você não tem estrutura, toma algo, com o tempo você não consegue mais carregar aquilo, porque você não tem estrutura. Amém? Você consegue entender isso? Amém? Então, ser habitação do Espírito Santo, tá? Ele vai sempre, quando nós somos habitação, ele está sempre trazendo transformação interior, santificação. Sempre vai ter uma fome por jejum, fome por orar, fome por ler a palavra, fome por pesquisar um versículo na Bíblia, fome por tirar uma dúvida, fome por abrir um livro, fome por, eu quero fazer. O seu espírito, quando você é habitação, você é viciado em Deus e você está todo o tempo buscando Deus. E não importa o que você está fazendo. Todo o tempo você está buscando o Senhor. Amém? Então isso é o quê? Ser a habitação do Espírito Santo. Se você é a habitação dele, significa que ele mora, ele reside dentro de você. E se ele reside dentro de você, ele tem um governo. E se ele tem um governo, você não controla mais o seu emocional, sua vontade. Então, você pode até planejar um negócio, mas daqui a pouco você está fazendo um negócio espiritual, edificante, você está orando em língua. Você fala, eu vou assistir essa série aqui. Você senta para assistir a série, você não tem paciência de assistir a série. Você vai falar em língua, você vai, quer saber, eu vou orar, eu vou fazer uma coisa. Às vezes você fala, nossa, eu queria fazer uma coisa aqui, mas o Espírito Santo não permitiu, porque você é habitação, tá? Então, eu quero que você entenda isso. Você é a habitação do Espírito Santo. Mas para se manter a habitação, você precisa ter uma vida alinhada, edificada, e tudo que a gente faz, escolhe, condiz com o tanto que o Espírito Santo vai ter governo sobre você. Amém? A gente vai ver que ser cheio, como que a gente é cheio do Espírito Santo? Quando a gente se rende. Lembra que eu falei para você entrar na dimensão do Espírito? Ligar um louvor sobrenatural e começar a sentir a glória. Então isso é ser cheio. É você sentir a presença dele sobre você, dentro de você, fluindo em você, manifestando em você. Então, quando nós sentimos a presença, é onde nós estamos sendo carregados. Então, imagina um celular que a gente coloca para carregar. Então, ser cheio é quando nós somos nutridos. E essa nutrição, ela é importante para manter a habitação, porque se você parar de ser nutrido do Espírito Santo, essa habitação ela vai se tornando frágil, e daqui a pouco o Espírito Santo, o Espírito Santo vai perdendo a voz, o espaço, o domínio, porque você começa a dar mais voz à carne, a fazer as coisas que você gosta. Mas se você se mantém sendo nutrido da presença, e a presença ela é nutrida de tudo aquilo que você faz, que adora e edifica o Senhor. Amém? Hoje em dia, ser revestido do poder de Deus, a gente está falando de uma capacitação sobrenatural. É o poder de Deus. Mas não significa que quem carrega o poder carrega a presença. E o que eu quero trazer para você é ser revestido de poder para uma missão, como Saul, Davi, Sansão, é muito importante. Mas mais importante é a gente ser a habitação do Senhor. E tá todo dia sendo cheio. E uma vez que você é cheio, toda a unção que Deus colocou sobre você, que é a unção fortalecedora, a unção ministerial, ela cresce. Quando nós somos cheios do Espírito Santo dentro, toda a unção que está sobre nós cresce. Por quê? Nós nos nutrimos de Deus. Nós nos nutrimos em Deus. Amém? Eu quero hoje quebrar uma mentalidade de petição que vocês têm, de que alguém precisa botar a mão na sua cabeça para você ser cheio de Deus. Você tem acesso à fonte. A fonte é o próprio Deus. A fonte é você orar na madrugada ou em qualquer momento você levanta a tua mão e fala, Jesus, me enche. Hoje eu orei sobre a glória de Deus. Eu falei, Deus, nos enche da tua glória, nos visita com a tua glória. Senhor Deus, desce sobre, manifesta a tua glória sobre cada um de nós que estamos aqui. Eu estava falando, Deus, nos nutre com a sua essência, nos nutre, Senhor Deus, com aquilo que o Senhor é. Nós queremos experimentar daquilo que o Senhor se revelou a Moisés. Nós queremos saber da essência da sua pessoa, nós queremos conhecer os teus caminhos. Então isso é sobrenatural. Então Deus, Ele quer que a gente entre nesse local de sermos nutridos e você tem acesso. Eu sei que você sente Deus quando eu oro, ou quando um homem, uma mulher de Deus ora, eu sei. Mas eu quero que você aprenda a acessar a fonte que é Deus. Talvez você fale, nossa, quando aquela pessoa ora eu sinto Deus, mas você também pode orar e o céu rasgar e abrir.
Queridos, muitas vezes eu estou no meu devocional, o céu abre, eu caio no chão, a glória de Deus vem, eu tremo e ninguém colocou a mão em mim, mas eu fui ministrada diretamente pela glória de Deus, sem intervenção de nenhum homem. Eu quero que você aprenda que você tem acesso. Jesus é o seu acesso. Então, às vezes, a gente está numa era que eu vejo muita gente querendo um avivamento, querendo ter poder, querendo ter experiências com o Espírito Santo. E muitas vezes as pessoas são ignorantes ainda. Elas, na verdade, não conhecem. Elas acham que ter mais de Deus depende de um homem ou uma mulher de Deus colocar a mão na cabeça de alguém e acabam idolatrando uma pessoa. Não idolatre ninguém. Honre essas pessoas. Idolatria não, queridos. Eu sempre repreendo vocês. Eu falo, vocês não vêm com esse negócio. Eu sou uma pessoa normal como vocês. Eu não idolatro nenhum homem nem uma mulher de Deus. Eu respeito o que os homens e as mulheres de Deus carregam. E você precisa entrar nesse local. Eu quero que você entenda. Tem gente que idolatra pessoas por causa da unção. E tem mais buscada a pessoa do que o próprio Deus. E acaba que entra num local de idolatria também. Essa pessoa carrega o poder de Deus, mas você também pode. E hoje em dia eu estou vendo muito disso. Eu quero que você entenda, você tem acesso à porta, a porta está disponível para você. Eu sei que esse homem, essa mulher de Deus pode ser usado na sua vida como eu sou, mas você também pode orar do mesmo jeito na madrugada. Aí esse povo da Global ora lindo, eu sinto uma glória, mas você também pode orar desse jeito. Mas você tem que construir esse relacionamento com Deus, amém? Eu quero que vocês hoje entendam, a fonte está disponível para você, amém? A fonte está disponível. Eu sempre conto esse sonho. Uma vez eu sonhei que eu estava numa cabana. Dentro da cabana era linda, a cabaninha bem assim, arrumadinha, simples. No meio de uma floresta tinha uma fonte de pedra dentro da cabana. E aí eu descia com o balde e pegava um balde de água, peguei outro balde de água e ia colocando no local. Só que daqui a pouco a fonte começou a jorrar. E Deus falou profeticamente que eu estava entrando num local de revelação, de conhecimento, de transbordo sobrenatural, de unção. A fonte do teu espírito precisa jorrar, mas você precisa. A fonte do teu espírito é a sua conexão com o próprio Deus. Você vai jorrar de água viva sobre as pessoas. Então aquela água dentro da cabana começava a jorrar porque eu não precisava mais colocar o balde, porque aquela fonte, ela fluía. E eu entendi, quando Deus falou para mim, que aquela fonte era o meu espírito, jorrando da revelação, das coisas que Ele estava fazendo para aquela estação. E quando eu olhava para o lado, tinha um banquete. Uma mesa simples, mas cheio de panelas, com comida quentinha, recém-preparada, e eu não via ninguém na casa. E eu entendia que aquela água viva ia produzir muito alimento espiritual, um banquete para as pessoas. Por que eu estou contando isso para você? Por que Deus trouxe um avivamento, muita revelação, muito conteúdo sobre a minha vida? Porque eu estou conectada à fonte. Eu respeito grandes homens de Deus. Mas aquilo que Deus me trouxe no individual e no particular não foi nenhum homem, nenhuma mulher de Deus que transmitiu, foi o próprio Deus, foi da fonte. Eu não copio o conteúdo de ninguém. Muitas pessoas copiam os meus conteúdos, não me importo. Mas eu nunca consegui copiar nada, tudo é genuíno, direto na fonte. Deus, Ele me dá ideia, Ele me mostra como fazer, por quê? Vocês têm acesso também. Eu acessei a fonte. Eu fiz da fonte mais importante que toda ou qualquer outra fonte ou meio por onde a unção pode entrar. A fonte é Deus, o próprio Deus. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque tem pessoas que idolatram tanto outras pessoas e esquecem que a unção que aquela pessoa carrega veio da fonte. E a fonte que mantém. Então, quando você começa a beber direto da fonte, talvez você recebeu a unção de alguém, mas isso pode ser alimentado através da fonte. Eu preciso que você entenda, não existe unção maior da que vem direta do trono de Deus. Se Deus ungiu alguém aqui para ter poder e glória, amém, e manifestar a unção sobrenatural, mas o que está na fonte é superior. Então eu quero que você entenda que Ele é o Criador de todas as coisas. E se você está conectado à fonte, você está conectado na fonte do Criador. E todas as coisas na fonte do Criador são inéditas. Eu quero que você hoje entre nesse local de depender da fonte. Eu sei que uma mulher, um homem de Deus pode te ativar,
Mas eu quero que você fale: Deus, o Senhor tem me ativado, tem usado a vida da apóstola Larissa, tem usado a vida do profeta fulano, tem usado a vida do pastor Cicrano. Mas, Senhor Deus, eu quero alimentar o que eu estou recebendo da tua fonte. Eu quero, Senhor Deus, que a água viva que sai direto do seu trono venha nutrir o meu espírito, a minha alma, o meu corpo. Amém? Por que nós crescemos tanto e aceleramos tanto? Por causa da fonte. E eu quero que vocês entendam. Uma vez que nós bebemos da fonte, o seu DNA vai ser individual, vai ser peculiar, vai ser diferenciado, porque não há cópia, não há uma modelagem de comportamento de ninguém, porque Deus, ele traz a sua própria identidade, na sua autenticidade, daquilo que ele está derramando sobre você. Então, para você ser mais autêntico possível dentro daquilo que Deus te comissionou no seu chamado, no seu propósito, bebe da fonte. Queridos, eu não substituo a fonte por nada. Eu creio que homens e mulheres de Deus carregam poder e manifestação. Eu creio. E eu já fui muito ativada por homens e mulheres de Deus. Mas nada supera a fonte. E eu quero que vocês hoje deixem de idolatrar pessoas e comecem a falar: Deus, eu quero te adorar em espírito e em verdade. Eu quero receber dessa glória, queridos. Todo dia, quando você está na dimensão do espírito, sentindo aquela glória, você está bebendo direto da fonte. Todo dia, quando você está exaltando o Senhor, você está bebendo direto da fonte. Mas quando a gente entra naquela dimensão do espírito, que a gente começa a se arrepiar, o corpo esquentar, você começa a ver você fazendo coisas que para você hoje é impossível, você está conectando direto na fonte. Amém? E a fonte, ela é ilimitada. Não tem limite, não tem: eu cheguei na suprema unção. Não existe isso. Põe isso na cabeça de vocês. Não existe: eu cheguei na suprema unção, eu cheguei no supremo intimidade. Não existe isso. É inesgotável. A gente vai passar uma vida toda sempre vivendo um novo de Deus, um upgrade em Deus, revelações na presença. Não existe. E então eu quero que você beba da fonte. A fonte é Deus. Jesus é a porta. Agora eu quero ensinar vocês uma coisa. Se você tem um chamado ministerial, o seu chamado só vai acelerar se você tiver revelação daquele que cuida da noiva, que é Jesus. Sem intimidade com Jesus, você não vai conseguir exercer seu chamado na íntegra. Deus, ele é criador de todas as coisas, mas Jesus é a cabeça da igreja. E se você foi comissionado a ter ministério, você precisa saber, entender e ter revelação da pessoa de Jesus. Você precisa entender quem é Jesus. E, queridos, a melhor forma de saber quem é Jesus é lendo o Novo Testamento, entendendo tudo aquilo que Deus queria fazer. Gente, Jesus, ele é a primícia da criação de Deus. Deus, antes de criar qualquer coisa, ele criou o Filho unigênito. Por que a Bíblia vai dizer que Jesus é o Filho unigênito? Porque antes de Deus criar qualquer outra coisa, ele fez o Filho unigênito. E eu quero que você entenda que Jesus não é o plano B. Jesus sempre esteve lá, ele é verbo vivo. Deus só constrói as coisas através do verbo, e o verbo é Jesus. Nós precisamos ter revelação de quem é Jesus. Você só tem o Espírito Santo dentro de você porque Jesus foi glorificado à destra de Deus, e por causa da glorificação dele, ele vai enviar o Espírito Santo por toda a terra, como mencionado em Apocalipse. Se eu não for, o Espírito Santo não vem, ele vai dizer. Então eu quero que você entenda a magnitude, a majestade, a soberania. Jesus é aquele que tem um nome sobre todo nome. Os filhos de Cefas, eles queriam: eu quero te repreender, quero te expulsar através do Deus, do Jesus a quem Paulo prega. Aí os demônios vão virar, para esse camarada e vai falar assim: eu conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas e você, quem é? Agora, quando o demônio encontra uma pessoa que tem um relacionamento com Jesus, o demônio, não sei se vocês estiveram na conferência, mas ali, quando eu estou ministrando libertação, várias vezes o demônio fala: eu te odeio, sai daqui. Glória a Jesus, ele me odeia por causa do nível da intimidade. Porque, queridos, o que eu vejo nessa passagem? Os filhos de Seva, ele queria usar o nome de Jesus sem ter revelação. Tem muita gente usando o nome de Jesus sem ser submisso a ele, sem ser rendido a ele.
sem ser curado por ele. Não adianta usar o nome de Jesus se você não tiver revelação. Queridos, Jesus, ele precisa ser revelado para você. Então, eu quero hoje trazer uma tarefa de casa. Você quer ter autoridade no nome de Jesus? Você precisa entender. Então, hoje a gente tem uma facilidade, você precisa usar isso ao seu favor. Por exemplo, você sabe quais são todos os adjetivos pelo qual Jesus foi chamado na Bíblia? Você precisa estudar. Então, põe lá no chat, numa IA que você usa, quais são todos os nomes de Jesus, como Jesus é mencionado, aonde são as passagens que falam de Jesus. Gente, para mim as passagens que mais traz a identidade de Jesus é Apocalipse, né? Ele tem na perna escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não existe, né? Todo joelho tem que se dobrar na terra, debaixo da terra, né? Eu acho assim fenomenal, né? Quando ele já está glorificado, ele tem cabelos mais brancos que a neve, pés polidos como de bronze, da sua boca sai uma espada. E eu quero que vocês entendam quem é Cristo. Então, existe o nosso Jesus, tá? Que veio, né, por cada um de nós em carne, e aí ele morre e ele é glorificado. E ele é o nosso Messias. Então, nós precisamos entender o plano de salvação para a gente entender o impacto que o nome de Jesus tem. Como que você vai... Qual que é a sua tarefa de casa? Você, hoje, tem um livro que chama O Poderoso Nome de Jesus. Escreve aí, gente, alguém para mim. O Poderoso Nome de Jesus, Kenneth Hagin. Você precisa saber quem é Jesus. Então você vai falar assim, pede aí hoje para o Maiá, hoje está tão fácil. Qual foi a obra de Cristo? Aí vai estar lá descrita. Qual que é a diferença de Cristo depois da crucificação? O que aconteceu? Então, Jesus, ele estabeleceu a porta e o acesso direto a todos aqueles que crê que Jesus Cristo é o Senhor. Então, todo aquele que reconhece que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele tem acesso e direito de entrar pela porta da salvação. E eu quero que você comece a entender a magnitude de Jesus, de quem ele é. Tem gente que fala, sai no nome de Jesus, mas você não sabe quem é Jesus, você não sabe as obras de Jesus, você não sabe o que ele fez. Jesus é conhecido como ressurreição e vida. Ele, presta atenção, Jesus, ele desceu no coração da terra, ele venceu principados, potestades, ele tomou a chave da morte. Então Jesus, antes de ser glorificado, ele vai para um ambiente de guerra, porque agora o sangue dele tem poder, porque ele é o Cordeiro perfeito, que se fez propriação, que se fez ali, né, sacrifício por cada um de nós. Então agora nós temos acesso direto, coisa que antes não existia. Deus manifestava o Espírito Santo sobre as pessoas, só que agora o nosso espírito ele vai ter o religar e vai nascer de novo. Coisa que antes não acontecia, porque Deus trazia esse despertar, esse discernimento somente para quem estava sobre uma capacitação. Mas não significa que o espírito daquela pessoa tinha nascido de novo. Porque para que essa conjuntura viesse a acontecer, precisa Jesus ser glorificado. E aí sim, as pessoas, quando recebem o Espírito Santo, reconhecem que ele é Salvador. Há esse novo nascimento. Amém? Você consegue entender isso? Você consegue dimensionar isso? Amém? O nome do livro, gente, aqui ó, sobe nos comentários aqui ó, O Poderoso Nome de Jesus, tá? Kenneth Hagin. O Poderoso Nome de Jesus. Você que é libertador, você gosta da libertação, deixa eu te falar. As pessoas são muito ignorantes às vezes, porque eles acham assim, se eu souber o nome dos demônios, eu vou ter mais autoridade na libertação. Equivocado. E se eu souber mais de libertação, eu vou ter mais autoridade. Equivocado. A autoridade vem com o relacionamento que você tem. Um relacionamento que você tem, você sabe com quem? Com o Senhor Jesus. Então, quanto mais você sabe o que dá autoridade para você no nome de Jesus? Você pode nem saber, querido, nome de demônio nenhum. Você vai falar, sai no nome de Jesus, qualquer casta, legião tem que obedecer. Então, às vezes é interessante a gente estudar, entender, essa hierarquia atua assim, trabalha assim, mas na hora, querido, demônio do vício, demônio da prostituição, bate em retirada. Queridos, o nome de Jesus tem tanto poder que você não precisa nem saber hierarquia, sobrenome, nada disso, é só falar sai em nome de Jesus, tá? Por que eu estou falando isso pra você? Porque tem gente que acha que é por muito ter conhecimento, tá?
Gente, eu acho que é o nome de Jesus o livro. Ô, gente, me perdoa, porque... Deixa eu ver se eu acho aqui. Peraí. Eu vou pegar esse livro pra vocês. Peraí. Deixa eu ver aqui. Cadê? Eu vou achar o livro, vou achar a capa aqui pra você. Achei, glória a Deus. É o nome de Jesus. Aqui, ó. Você vai fazer um print agora. Então, esses dias, né? Então, eu vejo muitas pessoas, às vezes... Ai, apóstolo, porque eu estou passando por uma guerra espiritual, os bruxos, feiticeiros... Gente, pra mim, quando uma pessoa tá de uma opressão, que ao ela saber que uma obra de feitiçaria tá afetando ela, pra mim ela não tem intimidade com Jesus. Porque se ela tivesse intimidade com Jesus, ela não deixa um comentário, uma história de que ela tá passando, oprimir ela. Por quê? Ela crê no poder que há no nome de Jesus. E se ela é uma pessoa posicionada, ela não pode acreditar que, por mais que ela esteja posicionada em Deus, uma macumba, feitiçaria tem poder sobre ela. Por quê? É o poderoso nome de Jesus. Amém? Então é esse livro aqui, ó. Faz o print. Faz o print, gente. Outra coisa que eu quero trazer para vocês. Não compre nenhum livro das trevas para você entender o mundo espiritual do outro lado. Satanás é mentiroso. E ele sempre vai se autoexaltar dentro das coisas que ele, né? E outra, você trazer um objeto que foi feito pelos filhos de Satanás, você tá abrindo uma legalidade dentro da sua casa. É igual você colocar um filme de terror, você tá abrindo uma legalidade dentro da sua casa. Como que nós vamos ter mais autoridade sobre o reino das trevas? Relacionamento com Jesus, entendendo quem ele é. E eu quero, gente, que vocês tenham essa verdade dentro de vocês. Gente, tem gente que... Eu vejo muitos alunos perguntando, apóstolo, eu posso ter uma Bíblia satânica? Eu falei assim, sangue de Jesus tem poder. Gente, aí eu posso ter... Gente perguntando pra mim, apóstolo, eu posso ter esse livro? Eu falo, o que você tá fazendo? Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Você não pode consagrar uma coisa que foi feita pelo reino das trevas. A gente pode aprender com pessoas que são ex-bruxos, por exemplo, a gente tem muitos livros de pessoas que foram bruxas, feiticeiras, mas hoje estão rendidas no Senhor e eles vão trazer um testemunho trazendo como o inferno, Satanás é mentiroso, e sempre nesses testemunhos há a exaltação do nome poderoso de Jesus e que esses demônios, esse engano não resistiu e essa pessoa se submeteu ao nome de Jesus, houve uma conversão genuína e ali você vai aprender muitas coisas, mas você está lendo um livro que foi consagrado ao Senhor Jesus, foi consagrado ao Senhor. A gente pode aprender com livros de pessoas que já estiveram nesses locais? Sim, a gente vai orar e pedir Espírito Santo, né? Gente, e às vezes tem livro que não é, pode ser cristão, contando, né, testemunhos, que não é para você naquele tempo, amém? Agora, todo livro de espiritismo, livros de coisas, né, que adoram outra coisa, joga fora, tira de dentro da sua casa. É uma legalidade. E já abriu uma porta, tá? Eu quero que você entenda, a sua casa tem que ser um lugar de glória, de graça. Vou te dar um exemplo. Quando você tá passando na televisão, alguma coisa que a cena é meio promíscua, ou você fala, eu vou tirar disso aqui. Você não se incomoda? Porque você fala, acho que isso aqui tá abrindo. Você põe ali um filme, você vê que o filme é de terror, começa uns misticismos, você não tira? Você vai deixar um livro dentro da sua casa? Você vai deixar... Então, por que eu tô falando isso pra você? Nós precisamos vigiar e exaltar o nome de Jesus, amém? O nome de Jesus. Ele tem que ser exaltado, entendido e revelado sobre você. Se você não tiver consolidação na pessoa de Jesus, o diabo vai derrubar você. E o diabo, ele entra sorrateiramente. Num livro, ele entra num negocinho, mas isso aqui não é para adquirir conhecimento. O diabo, ele entra desse jeito e aí vem o engano, o espírito de Pitom. Porque o espírito de Pitom, ele mistura uma verdade com 7 mentiras, com várias mentiras. Então, é alguém que às vezes fala uma verdade, mas junta com uma mentira, e essa pessoa às vezes por não ter tanto discernimento. O que eu quero falar para vocês? Nós precisamos tomar muito cuidado. Muito, muito, muito cuidado. Cuidado com quem você escuta, com quem você absorve. E, gente, a Bíblia é a voz de Deus.
Se você tem dúvidas sobre um livro, ainda que ele seja cristão, vai para a Bíblia, amém? E tudo que você for ler, você fala Jesus, né? Eu estou falando de livros, às vezes, né? De um ex-bruxo, um ex-feiticeiro, né? De cunho cristão. Vê se você está preparado para ler esse livro, se você tem conhecimento, amém? Certo? É sobre isso, né? Vigiem na casa de vocês com objetos, com coisas, porque Satanás, ele é sorrateiro. E tudo que vocês comprarem e adquirirem, coisas bobas, por exemplo, você comprou lá uma capinha para o seu, né? Fala, Deus, eu consagro tudo que eu comprei, adquiri dentro da minha casa, porque eu sei que nem tudo foi feito, né? E oferecido para Deus, mas a gente sabe que tem empresas que fazem seus pactos com o diabo e eles oferecem tudo aquilo que tem naquela empresa ao diabo. Mas se aquilo ali veio para tua casa, você vai consagrar para Deus. Agora, quando nós temos um objeto que ele já tem a característica do reino das trevas, por exemplo, um filtro dos sonhos, um pentagrama, não tem como você consagrar isso para Jesus, queridos. Isso aí já é feito pelo reino das trevas, tá? Então é sobre isso. Então a gente compra comida, consagra toda a comida que entra dentro da nossa casa. Então a gente quebra toda a maldição através do poder do nome de Jesus. Mas aquilo que foi consagrado a Satanás, uma Bíblia satânica, você consagra para Jesus isso? Nunca, não tem como, certo? Porque Deus vai falar que o santo não mistura com o profano. Né? Deus vai mostrar ali no arraial de Israel, quando tinha qualquer estatueta, Deus queria mandar aniquilar, tinha que jogar fora. Ninguém consagrava aquilo ali e guardava. Então a gente precisa entender sobre, né, a gente viver realmente rendido debaixo do Senhor Jesus. Queridos, vigiem, tá? Sobre essas questões. Porque o espírito de Pitom, ele entra sorrateiramente. E a intenção do espírito de Pitom é trazer o fogo estranho. É trazer mistura, é corromper aquilo que está sendo gerado puro dentro de você, porque o fogo estranho vai trazer frieza espiritual. Antes você sentiu o Espírito Santo, parece que agora você não está sentindo mais, você não consegue mais acordar para orar, você não consegue mais jejuar. O que está acontecendo? E às vezes é fogo estranho. O que é fogo estranho? Você começou a ser influenciado por uma unção, né, corrompida, por um pensamento, por um conhecimento que não provém, certo? Então a gente tem que estar sempre apresentando, tá? Exatamente, com Saul. Saul foi consultar uma médium. Olha só, ele tinha conhecimento, nossa, olha o nível de transgressão. Então, queridos, nós estamos vivendo numa era em que muita coisa vai vir. E eu vou falar para vocês, só vai subsistir, só vai conseguir aguentar quem tiver a Bíblia. A Bíblia é o pilar de sustentação de tudo. Então, nós precisamos ficar com a palavra de Deus. Amém? Então, eu creio de todo o meu coração que existem muitos conteúdos maravilhosos, mas toda vez que houver dúvida no seu coração, vai para a palavra. Tenta encontrar na palavra. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Gente, eu quero declarar um dia abençoado sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Amém? Um dia poderoso e abençoado. Beijo, beijo. Amo vocês.